Conversa com meu povo. Novos horizontes. Por ocasião da visita do Papa ao Brasil, quando aconteceu a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, 2 gestos do Santo Padre marcaram a história de nossa Arquidiocese de Belém. Quando o saudei pela primeira vez, uma expressão muito forte calou-me no coração. Tenham coragem, sejam ousados. Se não forem ousados, já estarão errados desde o princípio. Depois, tivemos a alegria de presenteá-lo com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a Rainha da Amazônia. Alguns anos mais tarde, no Sínodo Especial para a Amazônia, esta imagem foi colocada na capela anexa à sala do Sínodo. Todos os dias tínhamos a oportunidade de vê-la ao lado do altar e dedicar-lhe súplicas pelos trabalhos diários. No dia 2 de fevereiro de 2023, entrou em vigor o novo Plano Arquidiocesano de Pastoral, fruto do trabalho sinodal de nossa Arquidiocese de Belém. Nossa ousadia quer ser acolhida ao apelo do Papa em vista de uma evangelização mais corajosa e vigorosa, abrindo-nos aos desafios do tempo presente. E sabemos que a Arquidiocese de Belém foi o espaço escolhido pela Providência para o pedido dos bispos da Amazônia Legal ao Papa Francisco, no sentido da realização do Sínodo para a Amazônia. E vivemos estes anos envolvidos na preparação das pessoas e organismos que nos conduziram à realização do nosso Sínodo Arquidiocesano. Um processo exigente e envolvente. Foram tempos extremamente desafiadores, com problemas internos e externos, que pediram de nós oração e dedicação. Basta lembrar a pandemia que comprometeu nosso cronograma de atividades, além de contribuir para a dispersão de forças humanas e pastorais. Com toda a Igreja do Brasil, fomos chamados a reconstruir muitas estruturas de relacionamento e envolvimento. Entretanto, a tudo isso chamamos de cruz. Cruz a ser abraçada com amor, sabendo que por ela chegamos à luz da ressurreição. Agora, acolhemos o impulso dado pelo lema do 3º ano vocacional do Brasil, Vocação, Graça e Missão, para levar adiante nossa vida de igreja, iluminados pela experiência dos discípulos de Emaús. Corações ardentes, pés a caminho. O Concílio Vaticano II, a seu tempo, interpretou positivamente a história, manifestação da ação de Deus, e afirmou a perenidade da fé, apesar da relatividade de suas expressões nos mais variados tempos e culturas. São João 23 comparou o concílio ao novo Pentecostes, pois o Espírito abria para a Igreja um novo caminho de liberdade que é, por natureza, fonte de renovação e de diversidade. A seu tempo, São João Paulo II propôs uma nova evangelização, com novo ardor, novos métodos e novas expressões. Uma palavra de ordem profética, legada a toda a Igreja como um desafio a ser enfrentado com coragem e ousadia, plenamente atual para a nossa Arquidiocese. Queremos, irmãos e irmãs, caminhar a partir dos trabalhos sinodais, iluminados pelo Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, que diz assim: os discípulos voltaram a Galiléia,
à montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvidas. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois, fazei discípulos entre todas as nações. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Caríssimos irmãos e irmãs, tudo isso está detalhado no plano arquidiocesano de pastoral, a ser a partir de agora devidamente estudado e aplicado. A Igreja de Belém assume sua vocação de ser igreja que olha para frente e para o alto, com a missão de evangelizar a partir de Jesus Cristo e na força do Espírito Santo, como comunidade discípula e missionária, profética e misericordiosa, alimentada pela Palavra de Deus e pela Eucaristia. Nosso olhar é iluminado por alguns horizontes. O primeiro é a coragem para começar de novo, sem negar o que a Arquidiocese realizou em sua magnífica história multissecular. Acontece que o mundo mudou e nós somos portadores da mensagem evangélica, a força daquele que faz novas todas as coisas. É necessário que todos abracemos esta mística da nova evangelização e estejamos dispostos a renovar o ardor e ser criativos em novos métodos e novas expressões na ação pastoral. Comecemos com a revisão de todas as coordenações de conselhos paroquiais, conselhos de pastoral, de assuntos econômicos, pastorais, movimentos e serviços arquidiocesanos, com a eventual substituição de membros que se encontram nos mesmos cargos há muito tempo, abrindo espaço para novas lideranças. Segundo horizonte que é oferecido a todos nós são as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Com a insistência da presença da Igreja nas casas e os 4 pilares para a vida da Igreja, iluminada pela experiência das primeiras comunidades dos Atos dos Apóstolos. A palavra, o pão, fração do pão, a caridade, a ação missionária, essas realidades que vão iluminar a nossa vida de igreja. Sermos fiéis a essas dimensões. Terceiro horizonte é a nossa realidade amazônica num processo de evangelização como uma grande missão, na certeza de que há muito por fazer, se quisermos ser fiéis ao Senhor que nos enviou para evangelizar a todos. Quarto horizonte é o grande jubileu proclamado pelo Papa Francisco a se realizar no ano de 2025. Para vivê-lo, o ano de 2023, por determinação do Papa, é dedicado à valorização e conhecimento do Concílio Vaticano II. Para 2024, um ano de aprofundamento da vida de oração. E em 2025, o ano do jubileu, o tema Peregrinos da Esperança. É a que a Igreja quer contribuir para recuperar em todo o mundo a esperança, realidade fundamental para a construção da sociedade humana. As iniciativas nos encontrarão dispostos a uma adesão total. Quinto horizonte é justamente o caminho sinodal que a Igreja percorre durante esse período. Estaremos atentos para aprender de novo e aprender sempre a caminhar juntos. Este horizonte expressa a estrada que percorremos em nosso sínodo arquidiocesano e a elaboração do plano de pastoral e a unidade pastoral desejada por todos nós. Caminhar juntos.
Belém, igreja de portas abertas. A cidade se encheu de alegria. É o nosso lema escolhido a partir do nosso sínodo. Como se não bastasse, no dia 1º de fevereiro, foi nomeado um novo bispo auxiliar para Belém, Padre Paulo Andreoli, sacerdote missionário xaveriano, que vem somar a Dom Antônio e a mim na disposição do serviço ao povo de Deus. Padre Paulo Andreoli nasceu no dia 16 de dezembro de 1972, filho de Mário Andreoli e Juliana Conte. Fez a primeira profissão religiosa no dia 21 de agosto de 1994 e a profissão perpétua no dia 5 de março do ano de 2000. Foi ordenado diácono no dia 6 de março de 2000 e sacerdote no dia 17 de setembro de 2000. De 2000 a 2007, atuou na animação missionária e vocacional e na coordenação de comipas, numa área pastoral da Diocese de Milão, na Itália. De 2007 a 2013, foi vigário paroquial na paróquia de São Félix do Xingu, no Pará, na prelazia do Xingu. De 2013 até 2017, foi pároco na paróquia de Tucumã, no Pará. Trabalhou de 2017 a 2019 na animação missionária e vocacional com os xaverianos e também no Conselho Missionário Regional Norte 2 e colaborou na CRB, Subnúcleo 2, em Belém. Sua ordenação episcopal acontecerá no dia 15 de abril de 2023, sábado da 8ª da Páscoa, na Catedral Metropolitana de Belém. Seja bem-vindo o que vem, em nome do Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, continue conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós estamos vivendo períodos muito bonitos na nossa vida de igreja. Como alguém me disse esses dias, o ano de 2023 promete, com tantas atividades de igreja de grande importância. Minha saudação, com muita alegria. Neste sábado, a ordenação de 3 novos sacerdotes barnabitas na Basílica de Nazaré. Meus cumprimentos com muita alegria aos padres barnabitas e aos que são ordenados sacerdotes. Em poucos dias eu ordenei um padre na Colômbia, um diácono nosso que já está há vários anos aqui no Brasil, Jonathan Durango. Eu o ordenei na terra dele, chamada Pácora, lá na região de Manizales, na Colômbia, e foi muito bonita essa celebração. E agora, 3 sacerdotes barnabitas. Será um ano de muitas celebrações de ordenação e a próxima será a ordenação do bispo no mês de abril, aqui em nossa arquidiocese. Grandes realidades, muito bonitas e importantes que Deus está nos oferecendo e precisamos caminhar juntos e descobrir o valor de todas elas. É uma graça imensa para todos nós vivermos esse tempo. Além disso, nós estamos vivendo esse período das posses dos padres nas paróquias. Cada uma das posses uma alegria imensa, impressionante. Esses dias, quando fui dar posse ao cônego Joel, a fala da coordenadora de liturgia da paróquia foi uma coisa precisa. Eu disse a esta senhora, não faltou nem sobrou nada, precisamente a acolhida, a valorização do padre Adailson, que passou 10 anos lá, e depois a acolhida ao cônego Joel. Que coisa bonita! É muito digno nós vermos tudo isso acontecendo. Neste domingo, a posse do padre João Paulo Celestino, na paróquia do Menino Deus, em Marituba. Neste domingo, a posse do padre Adailson,
junto com o Padre Abraão, na Paróquia São Pedro de São Paulo, no Guamá. Nesses dias nós estamos vivendo estas grandes alegrias da disponibilidade dos nossos padres, do amadurecimento das nossas comunidades paroquiais, a acolhida, a festa que fazem, porque todo mundo se sente responsável pela nossa vida de igreja. Quero manifestar, nesses últimos dias nós tivemos o falecimento do nosso querido Arnaldo Pinheiro, que trabalhou conosco durante tantos anos na Fundação Nazaré de Comunicação, na diretoria da Festa de Nazaré, na presença no Conselho Econômico da Arquidiocese. Trabalhou, por exemplo, no Congresso Eucarístico magnificamente, uma pessoa com uma grande devoção à Nossa Senhora. Que coisa linda! Preparou-se para a morte. Alguns meses atrás ele me chamou e disse assim: Alberto, está chegando. Foi lá para casa, pediu para se confessar e depois eu dei a unção para ele na capela da residência episcopal, com toda a solenidade, a famílias e irmãs. Que bom se todos nós nos prepararmos assim. Acertou tudo que tinha que acertar, sofreu muito nesses últimos meses, chegou, está junto de Deus e nós agradecemos por todo o bem que ele fez à nossa vida de igreja, além da sua família e da sociedade. Deus o receba junto de si e ele possa receber também tudo aquilo que procurou com fé nesta caminhada na terra. Perguntas que as pessoas nos mandaram. Perguntas sem identificação. É falta de humildade protestarmos contra as injustiças cometidas pelos políticos? Ou devemos ter um olhar complacente para com os desmandos e assim nos tornarmos cúmplices por omissão diante dessas arbitrariedades? Eu não sei que pessoa faz essa pergunta, mas eu devo dizer, nós temos o dever da honestidade de consciência, não podemos ser complacentes com aquilo que é erro, mas precisamos aprender a nos manifestar. Eu penso que, às vezes, a forma da manifestação, ela não é adequada. Quando a gente faz as coisas com agressividade, se os desmandos e essas coisas todas já são agressividade, a resposta com agressividade, nós vemos a situação que nós vivemos no Brasil nesse período, que coisa horrorosa, que coisa terrível, como nós assistimos violências, radicalizações, fragmentação, porque a gente não sabe conviver com o diferente. Nós não somos capazes de tratar com respeito e aquele que é adversário do ponto de vista de ideias não significa que seja inimigo da gente. Cumplicidade, não. Seriedade, dignidade, método, coragem para falar as coisas do jeito certo e manifestar da forma mais adequada. Outra pergunta que é feita a todos nós também sem identificação. Alberto, dá-me a bênção. Após eu receber a Sagrada Comunhão, vejo algumas pessoas fazendo o sinal da cruz. É correto fazer isso? Veja, o sinal da cruz é sempre o início e a conclusão de todas as nossas orações. Eu vejo tantas pessoas piedosamente irem para o seu lugar, algumas até se ajoelhando ou assentadas, muito quietas, fazem o sinal da cruz e vão rezar uma oração de ação de graças após a comunhão. Magnífico, excelente, não tem nenhum problema. Aliás, o sinal da cruz nos acompanha em tantas coisas e tantas orações na nossa vida de igreja. Não há nenhuma dificuldade. Se a pessoa quer fazer dessa forma, não há problemas. Pergunta agora de Luciana Amaral. Dom Alberto, pessoas deficientes podem ser diáconos permanentes? Veja só, Luciana, não é possível dar uma resposta acabada e completa a respeito disso. Depende da situação da pessoa.
né? Nós temos, por exemplo, sacerdotes que são cegos, que têm uma grave deficiência visual. Eu tive um grande amigo sacerdote surdo-mudo, ele foi ordenado ainda nos anos 50, na época ele teve que ir a Roma, porque ele tinha que aprender a pronunciar as fórmulas sacramentais. E na época foi muito difícil ter essa licença. Nós temos no Brasil sacerdotes surdos-mudos, nós temos sacerdotes cegos, né? Então, vamos ver, deficiência tem que ser visto qual é a situação, quais são as condições que a pessoa terá para exercer o ministério, para ser formado aquele ministério. Porque há situações em que a gente colocaria a pessoa até numa situação que poderia chamar de ridicularização, o que não é bom para ninguém. Então, são coisas que precisam ser avaliadas caso por caso, com muita serenidade, com muita tranquilidade e de acordo com a situação, então pode-se tomar uma decisão adequada. Mais uma pergunta de Teresa Magno. Norberto, políticos podem ocupar cargos na igreja? Talvez eu vire a pergunta, né? Um cristão pode ocupar cargo na política? Pode. Uma pessoa que é política, ela é da igreja, é um cristão, é uma cristã, é uma pessoa católica que vive a sua fé, né? Ela pode exercer uma missão política e pode ocupar cargos na igreja. Agora, a gente tem que ter o bom senso. Uma pessoa que tem um cargo executivo de governo, nós vamos dizer a ela que não convém, durante aquele período, exercer uma função de liderança, de coordenação dentro do quadro das pastorais, porque é o bom senso que vai ajudar a equilibrar e tomar as devidas decisões nesse campo, né? Não há uma proibição, né? Agora, o que não pode fazer é que o político queira ocupar cargos de igreja ou então queira trazer a política para dentro da igreja. Aqui a coisa fica confusa. Por quê? Eu não posso misturar uma coisa com a outra. O campo da política é o da diversidade, é o do contraditório, é o do diálogo e tudo isso. A vida da igreja tem um outro caminho que vai ajudar as pessoas a estarem presentes nesses campos desafiadores da própria sociedade. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu quero recomendar a todos as orações, porque durante essa semana, a partir da segunda-feira, nós teremos o primeiro grupo dos sacerdotes no jejum, no retiro anual que é feito neste período do mês de fevereiro. Por isso, nesse período agora, muitas pessoas estão esperando a oportunidade de audiências com os bispos, só que nós bispos estaremos nos 2 retiros, no meio tem a Assembleia dos Bispos do Regional Norte 2, então, durante esse período nós tivemos que restringir as audiências por absoluta impossibilidade em termos de tempo, porque eu estou sempre nos 2 retiros com os padres, é a oportunidade que eu tenho para conversar com os sacerdotes. Então nós acolhemos Dom Bernardino Marchior, que é bispo emérito de Caruaru, em Pernambuco, e ele vem para pregar esses 2 retiros. Muito obrigado a ele pela disponibilidade, pela prontidão e a acolhida que nós fazemos e o cumprimento a todos os padres e a certeza das orações dos fiéis para que os padres possam fazer bem estes retiros. Vocês perceberão que algumas paróquias durante esta próxima semana que se segue agora, algumas paróquias terão a sua movimentação reduzida porque o seu pároco ou vigário paroquial deve estar no retiro. E depois, no final do mês, tem a segunda turma, a partir do dia 27 e primeiros dias do mês de março. Nesse meio tempo, nós temos reunião dos bispos, temos carnaval com uma série de retiros, graças a Deus, e nós bispos temos que ir para lá e para cá nesses vários retiros
nessas várias ocasiões para nós darmos atenção às várias situações e a busca de aprofundamento, de crescimento de vida cristã. Eu quero observar com todos vocês a importância de nós estarmos unidos, vivendo claramente, com muita disposição, a nossa vida de igreja. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.